Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. É possível perdoar uma pessoa que uma vez destruiu sua confiança e então viver como se nada tivesse acontecido? E vale a pena perdoar tal pessoa? O que você acha disso? Minha esposa destruiu minha confiança e recebeu o que merecia, mas ela queria ficar comigo com todas as suas forças. Mas a escolha foi só minha. Durante toda a jornada para casa, o sorriso de Nick permaneceu firme. A notícia de sua promoção o pegou desprevenido. Ele não esperava ouvir sobre isso por pelo menos mais algumas semanas. No entanto, naquela mesma manhã, Rosiane entrou em seu escritório com confiança e fez o anúncio alegre. Nick, os superiores ficaram impressionados com sua forma de lidar com a situação japonesa e, francamente, nenhum de nós vê razão para adiar. Então, permita-me estender meus parabéns como novo vice-presidente da Faris Salles. Nick ficou surpreso, expressando sua gratidão a Rosiane antes de se envolver em uma longa discussão sobre as vantagens e responsabilidades vinculadas à sua nova função. Sua alegria era palpável, o que o levou a sair prontamente do escritório. Convocando Suzane, ele compartilhou a notícia com ela. Suzane, espero que você não se importe com uma mudança de papéis. Nick observou com diversão enquanto a expressão dela mudava. Nick, você está me substituindo? Ela pareceu genuinamente magoada. De jeito nenhum, Suzane. Você sabe que eu não conseguiria fazer nada sem você. É que você vai precisar se adaptar a trabalhar sob o comando do vice-presidente de vendas do Extremo Oriente. Acha que está pronto para isso? A expressão de Suzane mudou de confusão para excitação enquanto ela abraçava Nick calorosamente. Apesar de ser uma mulher capaz e um tanto rechonchuda na meia-idade, ela era pelo menos 15 anos mais velha que Nick. O vínculo deles era profundo, tendo trabalhado juntos desde os primeiros dias dele na Thomaston Chemical. Ela e o marido até forneceram orientação a Nick e Emily quando eles estavam procurando uma casa, e Nick ajudou o filho mais velho de Suzane a garantir um estágio na Thomaston. Em sua excitação, Suzane bombardeou Nick com perguntas sobre seu novo emprego. Quando ele conseguiu interromper, ele perguntou, você poderia cuidar das coisas aqui hoje? Preciso correr para casa e compartilhar as novidades com Emily. Depois de outro abraço, Nick foi até o estacionamento, pensando em comemorar com champanhe e uma tarde preguiçosa com Emily. Era julho, então Emily, estando em férias de verão do ensino, estaria em casa. Com Charlie bem no acampamento diurno até o fim da tarde, eles teriam bastante tempo juntos. Nick batia no volante no ritmo dos Beach Boys, cantando junto alto em um barítono não particularmente agradável. Ele não precisava parar para tomar champanhe. Lembrou-se de que havia uma garrafa na geladeira, intocada desde o 11º aniversário deles, 2 meses atrás. Ele mal podia esperar para compartilhar suas novidades com Emily, subindo as escadas para o quarto. Mas quando Nick virou na Thornton Drive, ele avistou o VW de Emily indo na direção oposta, longe demais para ele alcançá-lo sem acelerar imprudentemente pela rua tranquila. Droga! Ele pegou o telefone, discou o número dela, mas parecia estar desligado. Com um suspiro, Nick estacionou na garagem e foi para dentro. Talvez Emily tivesse ido ao mercado ou feito recados. Talvez eles ainda tivessem algumas horas juntos mais tarde no dia. Ele subiu as escadas correndo, trocando seu terno de negócios por shorts casuais e uma camiseta. Rapidamente fazendo um sanduíche e pegando uma cerveja, ele foi em direção ao pátio no quintal. No entanto, ao passar pelo escritório, ele notou que Emily havia deixado o computador ligado. Por pura curiosidade, ele veio até lá para descobrir o que ela estava fazendo. O e-mail dela estava aberto, mas não era a conta da escola. Em vez disso, era uma conta do Hotmail que ele não conhecia, com o nome de usuário Jane309, incluindo seu nome do e-mail e data de nascimento.
Por que ela tinha uma segunda conta de e-mail? Quando ele olhou na pasta de enviados, ele notou apenas 2 nomes. Sua irmã, April, da Califórnia. E o nome desconhecido, Jay Pritz. Cerca de 8 mensagens foram enviadas para este endereço, incluindo a mais recente. Nick abriu com um clique do mouse. Jay. Oh meu Deus, sua mensagem me fez sentir calor em alguns lugares. Não posso arriscar domingo. Não sei o que Nick pode estar fazendo. Vamos nos encontrar lá na segunda-feira às 11. Mal posso esperar. Mostrar. Nick recostou-se na cadeira em choque, olhando para a tela. O que diabos está acontecendo? Tendo esquecido do almoço, Nick mergulhou resolutamente nos e-mails de Emily e conduziu uma pesquisa online. Só 1 hora depois ele conseguiu juntar a história completa. Jason Pritzker, um consultor educacional, visitou a escola de Emily por 2 semanas no início de maio para conduzir workshops de desenvolvimento profissional para os professores. Em seu site, ele apareceu como um homem bonito em seus 30 e tantos anos, um pouco mais velho que Nick e Emily. Ele era casado, tinha filhos e residia em Jefferson Meadows, localizado a leste de Columbus, a cerca de 25 milhas da casa de Nick e Emily em Grove City. Com base na investigação de Nick, parecia que Pritzker tinha se interessado por Emily durante os workshops e a estava perseguindo desde então. As mensagens trocadas começaram cautelosamente, mas se tornaram cada vez mais íntimas e apaixonadas. 2 semanas antes, Pritzker havia escrito para Emily, expressando que, beijar você foi a experiência mais erótica de toda a minha vida. Eu carrego em meus lábios a lembrança indelével de você. Eles se encontraram sozinhos pelo menos 3 vezes, e era óbvio que, embora Pritzker ainda não tivesse entrado em um relacionamento próximo com ela, ele estava se aproximando desse momento. Sua mensagem recente para Emily dizia: Minha querida, eu nunca vi ou toquei uma mulher tão divina quanto você em minha vida. Você é verdadeiramente divina. Precisamos de mais tempo. Eu anseio por estar com você, completamente, finalmente. Você conseguirá sair no domingo para o nosso encontro habitual? Seu, J. A única pessoa para quem Emily aparentemente contou sobre seu caso foi sua irmã mais velha, April. Como esperado, April ficou chocada e tentou persistentemente dissuadi-la. 1 semana antes, ela escreveu: Você perdeu a cabeça? Você se lembra do que aconteceu com minha amiga Mônica? Como o marido dela descobriu sobre a traição dela e a expulsou de casa. Você percebe que ela agora mora em um apartamento apertado e vê os filhos apenas 2 vezes por semana? Vale a pena ter um caso com um estranho atraente várias vezes se Nick descobrir. Houve 3 ou 4 outras mensagens semelhantes à de April, e todas elas expressaram sentimentos semelhantes. Em uma delas, ela escreveu: Nick adora você, e ele é bem-sucedido, um ótimo pai para Charlie e Ben. Você mesmo disse que não poderia pedir um marido melhor, amando-o mais agora do que quando se casaram. Então, o que diabos você está pensando? Emily parecia lutar para justificar suas ações, embora a perspectiva de Nick pudesse ser tendenciosa. Em uma de suas primeiras mensagens para April sobre Pritzker, ela mencionou: Não estou planejando perseguir nada com ele, é apenas um flerte inofensivo, um pouco de diversão. April, a vida de casada pode parecer tão monótona às vezes. Ensinar, cozinhar, limpar, cuidar das crianças, fazer recados, passar tempo com Nick, assistir TV, dormir e depois repetir tudo de novo. Mas com Jason a excitação, uma faísca. Ele me elogia, segura minha mão, me faz sentir jovem novamente. Não vou acabar com meu casamento por isso. É só uma emoção passageira. E mais recentemente ela disse: apenas relaxe, ok? É só uma aventura, provavelmente não vai durar 1 mês. E estou sendo extremamente cautelosa para esconder isso do Nick. Mas não posso negar o quão excitada eu fiquei quando as coisas pioraram um pouco. Eu estava completamente arrebatada, a intimidade com ele promete ser incrível. E, depois, eu retornarei para Nick, mais feliz do que nunca. E provavelmente ainda mais ansioso. Ele vai adorar. Nick percebeu que tinha que ir embora imediatamente.
Ele nem queria encontrar Emily. Precisava de tempo para processar o choque, a dor e a raiva. Deixando o computador intocado, ele rapidamente comeu seu sanduíche e arrumou, restaurando a cozinha ao seu estado original. Correndo escada acima, ele trocou de roupa para o trabalho e saiu de casa. Embora uma ideia começasse a se formar, Nick entendeu que precisava de tempo para desenvolvê-la completamente. Ele dirigiu direto para a academia, onde nadou por 1 hora. Enquanto tomava banho e se vestia depois, ele solidificou amplamente seu plano. Nick era conhecido por sua franqueza, determinação e foco. Aos 14 anos, ele almejava o crescimento financeiro, gerenciando a maior rota de jornais que conseguia controlar. Na faculdade, sua motivação o levou a concluir um curso de administração em apenas 3 anos, ansioso para embarcar em sua carreira. E, quando ele conheceu Emily na festa de aniversário de um amigo, 2 anos após a formatura, ele percebeu, após o primeiro encontro, que queria passar a vida com ela. Ele a perseguiu apaixonadamente com vigor e romance. Descobrindo sua paixão pelo balé, ele conseguiu ingressos para eles. Ao conhecer a mãe dela, ele perguntou sobre as flores favoritas de Emily e prontamente as comprou. Em essência, ele seguiu seu padrão usual, perseguindo seus desejos decisivamente. Em 8 meses, eles estavam praticamente coabitando. Quando Nick a pediu em casamento na casa de Clemente, após um longo jantar romântico, ela aceitou em lágrimas, jogou os braços ao redor dele e admirou o anel que ele colocou em seu dedo enquanto os espectadores sorriam. O casamento deles era perfeito? Certamente não, mas Nick argumentaria que era excelente. Emily era afetuosa e generosa, possuía um maravilhoso senso de humor, se destacava com os filhos. E Nick tinha certeza do amor dela por ele. Embora a vida íntima deles tivesse se tornado um tanto rotineira, principalmente devido às demandas de carreiras duplas e ao cuidado de uma criança de 8 e 6 anos, ela continuava satisfatória. Nick não tinha a mínima noção da inquietação ou frustração de Emily, muito menos da possibilidade de ela se envolver em um caso. O enfurecia profundamente que ela estivesse fazendo isso de forma tão insensível. Não era apenas um erro de bêbado que ele pudesse compreender. Não, alguém a estava perseguindo ativamente, seduzindo-a, e ela parecia estar gostando, considerando uma aventura aceitável porque sua vida parecia entediante. Enquanto Nick ponderava sobre tudo isso, ele se viu rangendo os dentes. Se ela quisesse uma mudança, ele lhe daria uma, embora não fosse do tipo que ela desejasse. Por volta das 6h30, como de costume, quando ele entrou pela porta, Nick tinha seus planos cuidadosamente dispostos. Ele tinha passado 2 horas na biblioteca com seu laptop, trocando mensagens com Brian Wenders, seu amigo que trabalhava em Brian tinha enviado a ele o arquivo necessário junto com instruções detalhadas sobre seu uso. Nick estava incrivelmente bravo com Emily, e ele tinha certeza que ela notaria que algo estava errado. No entanto, isso era precisamente parte do seu plano, para Emily sentir que algo estava incomodando Nick, algo que ele não estava preparado para discutir. Portanto, quando ele a encontrou na cozinha e a cumprimentou com um beijo, ele deliberadamente evitou o contato visual, retirou-se do abraço dela um pouco mais rápido do que o normal e abruptamente foi cumprimentar os meninos. Durante o jantar, ele se permitiu parecer um tanto distante e preocupado. Emily notou tudo, e ele percebeu que isso a estava perturbando. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo e assistindo TV na cama, ela perguntou o que o estava incomodando. É relacionado ao trabalho, querido? Você parece preocupado esta noite. Ela estava preocupada, mas não em pânico. Ele podia sentir isso. Ela ainda não suspeitava que tinha algo a ver com ela. Ele soltou um suspiro pesado. Só tenho muita coisa na cabeça, só isso. Algumas decisões a tomar. Sobre trabalho? Ainda é sobre aquela promoção? Ele olhou para ela atentamente, prolongando o silêncio. Não, não tem nada a ver com trabalho. Emily se aproximou, pegando as mãos dele. Então o que é, querida? Não deixe que isso te corroa. Por favor, compartilhe comigo. A preocupação dela era genuína, mas só o frustrava ainda mais. Ele retirou as mãos, dizendo, não estou pronto para discutir isso, Eminência talvez em alguns dias. Preciso de um tempo para pensar.
Emily olhou para ele, incomodada com esse comportamento incomum do marido. No entanto, ele podia ver que ela não estava com medo. Não lhe ocorreu que ele sabia sobre ela e aquele idiota, Pritzker. Certo, Nick, ela finalmente disse. Só não me deixe de fora, ok? Eu te amo. Deixe-me estar lá por você. Ele resmungou em resposta e voltou sua atenção para a TV, sentindo os olhos dela nele. Por volta das 10h30, Emily saiu para o corredor para verificar os meninos. Quando voltou, foi ao banheiro para se preparar para dormir. Quando ela saiu, Nick entendeu suas intenções. Ela estava usando uma camisola azul clara, a camisola favorita de Nick, e seu cabelo estava solto, de modo que caía em cascata sobre seus ombros. Ela estava incrível. Querida, ela disse em um tom de flerte. Talvez eu possa te ajudar. Esqueça suas preocupações por um tempo. Ela subiu na cama. Nick considerou todas as opções e chegou à conclusão de que era melhor ceder e fazer amor com ela. Mas Nick não conseguiu. A imagem da esposa o traindo não saía da sua cabeça. Emily o encarou com uma mistura de surpresa e preocupação. Querido, qual é o problema? Você está... Ela fez uma pausa, sem saber como terminar a frase. Evitando o olhar dela, Nick desviou o olhar para a parede distante e murmurou, sinto muito, Eminência eu só, acho que tenho muita coisa na cabeça. Sinto muito. Ele saiu da cama e foi até o banheiro para escovar os dentes, um sorriso feroz brincando em seus lábios. Quando voltou, tentou não encará-la, apagou a luz e foi para a cama, se afastando dela. Emily se aproximou, abraçou-o por trás e gentilmente acariciou suas costas, sussurrando palavras de conforto. Não se preocupe, querida, podemos tentar de novo amanhã. Nick estremeceu interiormente. Oh, esposa, você não tem ideia do que vai acontecer agora. Durante todo o fim de semana, Nick retratou o papel de um cônjuge preocupado e ansioso, deixando Emily cada vez mais inquieta. Apesar de suas tentativas de moderar seu comportamento, ele frequentemente suspirava, evitava contato visual e até recuava quando ela tentava abraçá-lo. Ele se absteve de mencionar a interação dela com Pritzker, sem saber se ela havia percebido que ele sabia sobre isso. No entanto, era evidente que ela estava genuinamente preocupada. Quando chegou a hora do jogo de tebol de Charlie, Nick se recusou a comparecer, alegando trabalho e necessidade de introspecção. Emily parecia angustiada. Eles nunca perdem os jogos de sábado de Charlie, e Nick geralmente os aguardava ansiosamente. No entanto, ela simplesmente assentiu e se ofereceu para massagear seus ombros por um momento. Depois de sair de casa, Nick pegou seu laptop e se retirou para o escritório. Ele transferiu o programa Keylogger que Brian havia fornecido para um pendrive, então o inseriu no computador de Emily e completou a instalação. Em menos de 10 minutos, ele o tinha operacional. Ao comando de Nick, ele replicaria toda a atividade do computador de Emily para seu próprio laptop. Uma busca rápida revelou que sua conta do Hotmail era protegida por senha, o que não era surpreendente. A senha, Charlie Ben, foi rapidamente descoberta por Nick. Notavelmente, Emily não havia enviado nenhuma mensagem nova desde o dia anterior. Bom, ele murmurou para si mesmo antes de começar a arrumar uma mala, que ele discretamente escondeu atrás do sofá da sala de estar. Na noite de sábado, Nick rejeitou qualquer avanço de Emily, oferecendo desculpas vagas sobre estar cansado. Durante todo o domingo, ele a ignorou principalmente, passando o dia envolvido em atividades com os meninos, entregando-se a todos os seus passatempos favoritos. No domingo à noite, Emily parecia visivelmente angustiada, mas Nick rejeitou todas as suas tentativas de discutir o assunto. Indo para a cama cedo, ele se afastou dela, visivelmente tenso quando ela tentou se aconchegar nele. Segunda-feira era o dia em que Nick planejava tomar uma atitude decisiva. Durante o café da manhã com as crianças, ele assumiu o papel de um indivíduo problemático tentando manter uma fachada de normalidade, forçando sorrisos, dando um beijo sincero em sua esposa enquanto olhava por cima do ombro dela, parecendo um tanto preocupado. Ao sair às 8h30, ele dirigiu a maior parte do caminho até o trabalho antes de parar e estacionar no estacionamento do KFC.
Recuperando seu laptop, ele acessou a conta do Hotmail de Emily. Ele a tinha perturbado o suficiente para alterar suas intenções? De fato, havia duas novas mensagens. A primeira, enviada por Emily na tarde de domingo enquanto ele brincava com os meninos no quintal, dizia: Ei, April? Tem alguma coisa errada com Nick. Ele parece distante e preocupado, e não quer se abrir comigo sobre isso. Não acho que seja relacionado ao trabalho. É como se ele se sentisse culpado por algo, quase com medo de mim. Posso te ligar amanhã para conversarmos? Com amor. E a segunda mensagem, dirigida àquele idiota do Pritzker, foi sucinta e gratificante. Emily a compôs naquela mesma manhã às 8h38, apenas 5 minutos depois de Nick ter saído de casa. Caro Jason, lamento informar que não poderei encontrá-lo hoje ou no futuro. Meus sentimentos por você se tornaram muito avassaladores, mas preciso dar um fim a isso. Por favor, evite entrar em contato comigo mais. Peço desculpas. Emily. Nick se recostou, ponderando. Ele havia alcançado parte de seu objetivo, isso era evidente. Emily estava preocupada o suficiente com seu casamento para perceber a loucura de seu envolvimento com Jason Pritzker. Quaisquer problemas que ela tivesse com seu marido, testemunhando sua angústia e retraimento, recalibraram suas prioridades. Mas isso era suficiente? Absolutamente não. A resposta retumbante foi: absolutamente não. Por duas razões convincentes, uma lógica e outra mais intuitiva, Nick reconheceu que seu comportamento misterioso havia instilado um medo significativo em Emily, levando-a a interromper seu flerte com aquele idiota. No entanto, isso garantia que ela não se desviaria novamente? Ele não via razão para não fazê-lo. O que evitaria uma recorrência, seja em 1 ano ou 5, uma vez que ela se sentisse segura sobre seu casamento? Ela não poderia facilmente sucumbir ao fascínio da excitação, então? Basta dizer que Nick não nutria nenhuma confiança de que isso não aconteceria novamente. A segunda razão era direta. Nick estava cheio de raiva. Ele se sentiu ferido e furioso. Ele tinha colocado tudo em Emily, seu amor, sua lealdade, seu esforço incansável, e ambos amavam seus 2 meninos maravilhosos. Ela acreditava que a vida dele era uma emoção sem fim? No entanto, ele não estava se esgueirando com outra mulher como ela tinha feito com aquele idiota. Claro, o e-mail para Jason foi um desenvolvimento positivo, mas não foi nem de longe o suficiente para impedi-lo de prosseguir com seu curso de ação pretendido. Às 10h15, Nick devolveu seu carro à garagem. Ele havia informado o escritório mais cedo que estaria ausente pela manhã. Sua intenção original era pegar Emily desprevenida enquanto ela se preparava para sair para seu compromisso com Pritzker, mas ela o cancelou. Em vez disso, ele a descobriu no telefone, provavelmente falando com sua irmã. Ela se virou para ele, surpresa. Olá, Nick. Só me dê um momento. April, Nick está de volta em casa. Que tal eu te ligar mais tarde? Certo. Tchau. Ela encerrou a ligação e se aproximou de Nick. Está tudo bem, querida? Eu não esperava te ver esta manhã. Nick deu a ela uma expressão séria e preocupada. Você pode vir sentar na sala comigo, por favor? Eu preciso falar com você. Ela sentou no sofá e observou-o andando de um lado para o outro, parecendo incerto. Vendo sua expressão preocupada, ele finalmente se acomodou em uma cadeira em frente a ela. Emily, eu estava planejando discutir isso com você hoje à noite, mas enquanto eu estava dirigindo para o trabalho, eu percebi que não há sentido em esperar. Nunca há um momento certo para dizer isso. Estou me mudando. Estou pensando em me divorciar. Ele a observou, notando sua boca aberta em descrença, como se os músculos da mandíbula tivessem parado de funcionar. Ela o encarou, engolindo em seco. Nick, por quê? Nós nos amamos. Temos um ótimo casamento. Por quê? Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Por que você faria isso? Deixe Charlie bem. Ele se levantou e andou de um lado para o outro no quarto, expressando os pensamentos que ocupavam sua mente desde sexta-feira.
Não há mais faísca. Eminem, seu casamento se tornou incrivelmente monótono. Vou trabalhar, volto para casa, passo um tempo com as crianças, coloco-as para dormir. Assistimos TV, trocamos beijos de boa noite e vamos dormir. Enxague e repita. Eu anseio por um pouco de emoção. Algo novo, algo que me incendeie, que faça meu coração disparar. Ele fez uma pausa, olhando para Emily. Ela ficou pálida, imaginando se conseguia sentir que ele estava ecoando seus próprios sentimentos para sua irmã. Eu encontrei alguém que... Não! Ela gritou, desespero evidente. Pulando, ela implorou, não, Nick, por favor, me diga que você não é. Ela se dissolveu em lágrimas. Eu não estou te traindo, Emily. Eu não te trairia assim. Eu nem a beijei ou coloquei um dedo nela ainda, e não vou, não enquanto nós. Ele parou de falar, observando-a soluçar, seu corpo inteiro tremendo. Então ele proferiu suas palavras finais. Eu anseio por essa centelha. Eu desejo alguém que me deseje, que me faça sentir atraente, que me faça sentir como um homem mais uma vez, em vez de uma alma cansada envelhecendo prematuramente. Escute, estarei viajando a trabalho até sexta-feira. Já reservei um quarto de motel para quando eu voltar. Vou te ligar e podemos marcar um horário para conversar, discutir como resolveremos as coisas. Se você acha que consultar um advogado é sensato, provavelmente é uma boa ideia. Ela olhou para ele em choque enquanto ele recuperava a mala de trás do sofá. Não, Nick, por favor, querido, não podemos. Sinto muito, Emily. Ele se virou e saiu pela porta, ouvindo os soluços de partir o coração dela o seguindo. Apesar da raiva e da dor, ele ainda sentia empatia por ela. Ela estava angustiada, e a parte dele que pensava, ela merece, a mulher, entrou em choque com a parte que ansiava por voltar para dentro, abraçá-la, enxugar suas lágrimas e tranquilizá-la de que tudo ficaria bem. Ele pensou consigo mesmo com uma espécie de satisfação sombria, aquilo era satisfatório pra caramba. Nick estava sentado em sua mesa, olhando pela janela. Ele tinha ido direto para o trabalho. A viagem de negócios que ele mencionou para Emily era uma mentira completa. Ele só queria que ela se sentisse miserável por alguns dias. Ele chamou Suzanne para seu escritório e explicou brevemente a situação para ela. Emily e eu estamos passando por alguma tensão em casa, então estarei fora por alguns dias, e ela acredita que estou em uma viagem de negócios até quinta-feira à noite. Só para o caso de ela ligar, tudo bem? Suzanne parecia preocupada. Sinto muito, Nick. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Ele balançou a cabeça. Obrigado, Suzanne, mas não, espero que consigamos resolver isso. Ela sorriu levemente e comentou, já passei por isso antes. Ralph e eu nos separamos por quase um mês quando não tínhamos filhos. Foi difícil na época, mas agora olhamos para trás e rimos disso. Eles trocaram mais algumas palavras antes de Suzanne sair do escritório e Nick percebeu que se sentia um pouco aliviado. Definitivamente não sou o único lidando com problemas matrimoniais, ele pensou consigo mesmo. Nick ficou surpreso com a rapidez com que os 3 dias passaram. Ele havia reservado um quarto confortável no Hyatt na Capitol Square para fácil acesso ao seu escritório. Trabalhando até tarde da noite, ele retornou ao seu quarto por volta das 21 horas para um jantar rápido via serviço de quarto. Apesar das longas horas, ele conseguiu realizar muita coisa, delineando planos de curto e longo prazo para seu novo departamento. Ele se comunicou com seus contatos em Tóquio por telefonemas e e-mails, consultou colegas do Extremo Oriente alocados em Thomaston e, em geral, deu um começo sólido ao seu novo emprego. Ao longo dos dias, ele checou seu celular algumas vezes, encontrando mensagens de Emily todas as vezes, todas as quais ele apagou sem se preocupar em ouvir. Ele fez o mesmo com os e-mails dela, examinando-os rapidamente para garantir que não houvesse problemas envolvendo seus filhos. Apesar de sua agenda ocupada, Nick não conseguia se livrar da solidão. Ele sentia falta de Emily apesar da raiva, e ansiava por estar com os filhos. Em um momento, ele até pensou em estacionar perto de casa só para dar uma olhada neles, mas decidiu esperar até sexta-feira.
Essa viagem de negócios lhe deu um vislumbre do que um divórcio poderia acarretar, e ele achou a perspectiva perturbadora. No entanto, essa não era a sua intenção. Seu plano era aterrorizar Emily, chocá-la para que percebesse a gravidade da situação deles, e esperançosamente, salvar o casamento deles. Se isso falhasse, ele resolveu confrontar a situação conforme ela surgisse. Nick exerceu um autocontrole admirável, esperando até quinta-feira à tarde antes de verificar a conta de e-mail clandestina de Emily. Ele estava curioso sobre as atividades dela, mas também procurou poupar-se de angústia contínua. Após investigação, ele não descobriu nenhuma correspondência de ou para April. Evidentemente, ela e Emily se comunicaram por telefone. No entanto, houve 6 mensagens do detestável Pritzker desde a manhã de segunda-feira. Nick se perguntou por que Emily havia mudado de ideia. O que aconteceu para interromper a conexão mágica deles? Ele ponderou seus potenciais erros e as razões dela para estar chateada. Era evidente que Pritzker, ciente da proximidade de Nick com Emily, sentiu a dor da rejeição. Nick sorriu ao perceber. Emily desconsiderou as 4 mensagens iniciais. Em resposta à quinta, enviada na quarta-feira, ela respondeu sucintamente: Jason. Deixa pra lá. Não vou te ver de novo. Pare de me contatar. Emily. Jason estendeu a mão mais uma vez, embora com menos convicção, sugerindo que ela o mantivesse em mente. Ele entendeu que havia perdido, pelo menos temporariamente. E, Nick refletiu, eu saí vitorioso por enquanto. Mas quanto tempo isso vai durar? Essa era a pergunta persistente. Quais medidas poderiam evitar uma recorrência dessa situação? Por volta das 11 da manhã de sexta-feira, Nick ligou para Emily do seu celular. Ele buscou um tom profissional, não muito abrupto. Oi, Emily, sou eu. Como estão os meninos? Nick, meu Deus! A voz de Emily tremeu. Como você está? Senti tanto sua falta. E os meninos, eles? Ela parou de falar, tomada pela emoção. Vou embarcar em um avião em breve, ok? Vou estar em casa para o jantar hoje à noite. Eu estava pensando, seus pais poderiam levar os meninos amanhã, deixá-los passar a noite para uma visita e então você e eu poderíamos ter um tempo para conversar? Nick sentiu que ela estava recuperando a compostura. Tenho certeza que eles ficariam emocionados. Vou combinar com eles hoje. Querida, o que você quer para o jantar hoje à noite? Quero fazer algo especial. Nick riu. Ah, não importa, Eminência não precisa fazer tudo. Só faça algo que Ben e Charlie gostem, tipo cachorro-quente, qualquer coisa. Certo, querida. Emily pareceu decepcionada. Ela esperava que ele se reconciliasse imediatamente? Nick balançou a cabeça. Tenho que ir, vejo vocês hoje à noite. Tchau. Ele encerrou a ligação antes que ela pudesse expressar seu inevitável, eu te amo. A resposta de Nick foi incrível. Os meninos se aglomeraram ao redor dele, cheios de excitação enquanto ele os deixava brincar de lutar com ele, agarrar-se a ele e compartilhar todas as suas histórias recentes. Eles estavam em êxtase com os bonés do Columbus Clippers que ele havia comprado para eles, ansiosamente recuperando suas luvas de beisebol para um jogo no quintal. Emily observou tudo isso com evidente tristeza. Embora ele tivesse permitido o abraço dela ao chegar, ele se retirou mais cedo do que ela desejava, e o olhar dela o seguiu tristemente enquanto ele mergulhava de volta na vida do filho. Talvez ela tivesse esperado que seu anúncio surpreendente tivesse sido uma mera ilusão, que as coisas voltariam ao normal, mas era evidente que não era o caso. Nick permitiu que Ben e Charlie ficassem acordados até tarde, quase até às 11. Em parte era para prolongar a angústia visível de Emily, mas principalmente ele simplesmente sentia falta de passar tempo com elas. Foi só quando elas mal conseguiam manter os olhos abertos que ele concordou com a sugestão de Emily de que era hora de colocá-las na cama. Depois de compartilhar a história final e beber o último gole de água, ele prontamente se preparou para dormir. Antes que Emily pudesse iniciar um encontro romântico ou uma conversa, Nick já havia acomodado a cabeça no travesseiro e apagado a luz. Ela fez uma tentativa, no entanto. Querida?
Podemos conversar por um momento? Na escuridão, Nick sorriu para si mesmo. Amanhã, tudo bem, hein? Essa viagem tem sido exaustiva e os meninos realmente me cansaram hoje à noite. Seus pais vão levá-los amanhã, certo? Sim, eu disse a eles que os deixaria lá por volta das 11. Ok então. Tenha um bom sono. Ele não lhe ofereceu um beijo ou um abraço. Agora que estava de volta em casa, a frustração que havia fervido durante sua agitada semana de trabalho voltou à tona. Demorou um pouco para ele adormecer, e enquanto estava deitado ali, ele notou Emily se revirando ao seu lado. A atmosfera da manhã de sábado estava calma, embora Charlie e Ben estivessem cheios de energia, pulando animadamente. O pai havia retornado, e eles estavam prestes a ir para a casa da vovó e do vovô para passar a noite. Podemos levar nossas luvas de beisebol e nossos novos chapéus? O vovô vai jogar beisebol conosco? E assim por diante. Nick saboreou silenciosamente as expressões sombrias de Emily. Quando ela estava pronta para sair com os meninos, ele simplesmente comentou: discutiremos isso quando você voltar. Após o retorno de Emily, a casa estava deserta, deixando-a para suportar uma hora agonizante sentada à mesa da cozinha, olhando para a entrada da garagem e imaginando o pior. Finalmente, Nick chegou com uma pilha de caixas de uau, levando Emily a cair no choro. Entregando-lhe um guardanapo, Nick disse: vamos, Eminência, está tudo bem. Vamos conversar sobre isso como adultos. No entanto, ele teve que esperar por quase 5 minutos até que o choro dela parasse, e outros 5 enquanto ela se refrescava e retocava a maquiagem. Quando ela retornou, ela parecia melhor, ainda perturbada, mas estranhamente bonita aos olhos de Nick. Ele estava realmente apaixonado por ela, apesar de seus pensamentos internos. Ela trouxe xícaras de café para eles e sentou-se à mesa novamente. Posso falar primeiro, Nick? Ele assentiu. Inclinando-se para frente, ela olhou para ele com seriedade. Não quero divórcio ou separação. Eu quero você, e eu quero que nosso casamento dê certo. Eu te amo, e eu sei que você me ama, Nick. Você também adora os meninos. Nós deveríamos ficar juntos. Estou disposto a fazer o que for preciso para melhorar nosso casamento, qualquer coisa. Só me diga por onde começar. Ele a estudou, mantendo uma expressão neutra. A emoção se foi. Eminência, não me diga que você não sentiu isso também. A monotonia da vida cotidiana, as tarefas, as crianças, as contas. Você pode honestamente dizer que não percebeu? Você não foi tentado a procurar outra coisa, algo mais emocionante, alguém que pudesse reacender aquela centelha em sua vida? Um momento crítico chegou. Ele ponderou se ela mais uma vez se dissolveria em lágrimas, fugiria da sala ou talvez encontraria seu olhar diretamente e o enganaria. Em vez disso, ela disse: sim, eu senti isso, Nick, e fui uma completa idiota. Temo que quando você descobrir, você simplesmente vai embora, e eu vou te perder para sempre. Ela tremeu, apertando os dedos da mão esquerda com tanta força com a direita que ele temeu que ela pudesse se machucar. No entanto, ela nunca desviou os olhos dele. Mantendo uma atitude composta, ele perguntou: a que você está se referindo? Com rigidez, ela se levantou, pegou 3 folhas de papel do armário acima da geladeira e as apresentou. Não consegui me obrigar a confessar, então escrevi tudo. Vou me retirar para o quarto e lhe conceder todo o tempo que você precisar. Mas, Nick, você pode me prometer, por favor, mesmo que seja apenas pelo bem dos nossos anos juntos, me prometer que você vai discutir isso comigo antes de tomar qualquer decisão? Ele olhou para o semblante ansioso e marcado por lágrimas dela. Tudo bem, ele concedeu. Aceitando os papéis, ele se retirou para a sala de estar para examiná-los, ouvindo os soluços dela se arrastando atrás dele enquanto ela recuava pelo corredor até o quarto deles. A carta dela continha pouca coisa que ele já não soubesse, ou que suspeitasse fortemente. Ela havia encontrado Pritzker no seminário, onde ele a havia escolhido e se envolvido em um flerte discreto. Posteriormente, ele adquiriu o endereço de e-mail dela e estendeu um convite para o que aparentemente parecia um almoço de negócios inofensivo. Emily se sentiu lisonjeada, e ele a perseguiu habilmente por várias semanas.
Em um estágio inicial, ele propôs que ela criasse uma conta de e-mail privada, apenas para evitar quaisquer interpretações errôneas sobre o relacionamento deles. Para o discernimento de Nick, ela parecia estar contando toda a verdade. Houve 4 casos em que ela e Pritzker cruzaram a linha de conduta aceitável para indivíduos casados com outras pessoas. O primeiro deles foi um beijo íntimo prolongado no estacionamento atrás de um café onde eles compartilharam café. Depois disso, houve 3 encontros no carro de Pritzker, estacionado em uma trilha isolada na floresta ao lado do campo de golfe local, e cada vez ele forçava um pouco os limites. Durante esses encontros, não havia nenhuma intimidade específica, eles apenas davam satisfação um ao outro com suas mãos. Além de expressar suas profundas desculpas e declarações de amor por Nick, Emily foi bastante dura consigo mesma na carta. "Eu estava sendo estúpida" foi uma de suas observações autocríticas. Ela admitiu abertamente sua ingenuidade inicial sobre as intenções de Pritzker, que foi seguida por um período de negação sobre a seriedade e moralidade de suas ações. "Eu estava me enganando, Nick", ela confessou no final. "Deixei de lado os pensamentos sobre meus votos de casamento, sobre minhas obrigações com você e nossos filhos. Tratei isso como um flerte inofensivo com um amigo em um evento social. Estou consumida por uma vergonha indizível. E quando você mencionou o divórcio, de repente me dei conta de quão egocêntrica, quão imatura eu era, pensando que meu desejo de me divertir um pouco justificava uma traição pelas suas costas. Eu não dormi com ele. Por favor, acredite em mim. Mas não vou negar que isso poderia ter acontecido. Jason estava perseguindo isso, e se você não tivesse ido embora, isso poderia ter acontecido. Estou completamente farto dele, independentemente do que aconteça. Eu nunca mais quero vê-lo, mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que você se divorcie de mim. Lamento profundamente não ter percebido antes o dano que eu estava nos causando. Não posso deixar de me perguntar se as coisas seriam diferentes se eu tivesse investido mais em nosso casamento, tornado-o mais emocionante em vez de entreter os avanços de Jason. Talvez você ainda queira ficar comigo em vez de procurar essa faísca em outro lugar. Eu realmente sinto muito. Você consegue encontrar em seu coração o perdão para mim? Você vai me dar a chance de consertar isso? Sua esposa tola e amorosa, Emily Nick, observou o quintal por um tempo antes de ir para o quarto. Emily estava encolhida, dormindo profundamente sob as cobertas. Nick a observou em silêncio por vários minutos, sentindo uma onda repentina de fadiga. Ele se deitou na cama ao lado dela e rapidamente adormeceu. Algum tempo depois, ele acordou sentindo o calor de Emily agarrada a ele. Quando ele abriu os olhos, percebeu que ela estava beijando seu pescoço insistentemente e olhando para seu rosto com desespero. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela se agarrava a ele com força. "Por favor, Nick", ela implorou. "Apenas me ame. Não importa o que aconteça, não importa o que você decida, apenas me abrace e me ame." A reação de Nick poderia ser descrita com a frase: "Que diabos?" Incerto sobre o que o espera ou mesmo o que ele quer, ele não encontrou uma boa razão para impedir as ações de Emily. Eles tinham uma intimidade. Então eles deitaram lado a lado, ainda entrelaçados um no outro, e Emily chorou suavemente em seu ombro. Cada tentativa de se afastar era recebida com um aperto forte que não queria soltar. Eventualmente, ele proferiu: "Preciso usar o banheiro, hein?", e ela o soltou. Ao retornar, ele se posicionou contra a cabeceira da cama, observando sua expressão angustiada e incerta. "Como posso possivelmente recuperar a confiança em você?" ele questionou. Com um olhar baixo, ela assentiu. "Quero dizer, isso não foi apenas um erro de bêbado ou um lapso de julgamento de uma noite. Esse foi um envolvimento calculado, um caso contínuo que durou semanas, encontros planejados, troca de e-mails, encontrar oportunidades, esperar quando seu marido estaria ausente. É incrivelmente calculado, Emily." "Eu entendo", ela murmurou, evitando contato visual. "É realmente horrível o que eu fiz. Não tem desculpa." Então ela acrescentou: "Mas eu não dormi com ele, sabe?" "Quer dizer, não exatamente." Num acesso de raiva, Nick retrucou: "Mas você estava planejando, não estava? Até eu arruinar seus planos?" Mais uma vez ela assentiu,
lágrimas evidentes em seu rosto. Então, como posso confiar em você agora? Como posso viver com o medo constante de outro oportunista tentando entrar em suas calças? Ela se sentou abruptamente, um brilho de esperança em seus olhos. Você está considerando isso, Nick? Ainda há uma chance para nós? Ela parecia esperançosa e apreensiva. Não tenho certeza. Você conhece o ditado, uma vez queimado, duas vezes tímido, certo? Isso significa que se você vivencia algo doloroso uma vez, você é cauteloso sobre isso no futuro. Mas então há, uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro. Como posso ter certeza de que, mesmo que eu consiga te perdoar por me trair, você não fará isso de novo no futuro quando as coisas se acalmarem? Tenho medo de que, quando a poeira baixar e a vida voltar ao normal, você possa repetir suas ações quando as coisas ficarem chatas novamente. De repente, ele sentiu vontade de ir embora, de encerrar a conversa. Ele se levantou e começou a se vestir. Quando Emily tentou falar, ele levantou a mão. Chega, Eminência, tudo bem? Agora não. Preciso de um tempo sozinha. Ou faço o jantar ou me ligue mais tarde e eu pego comida para a viagem. Podemos conversar então. E ele saiu do quarto. Quem sabe por quê? Seu segundo, terceiro e quarto tiros no campo de tiro foram drives impecáveis, quase 250 jardas cada, direto no meio. Os próximos 50, no entanto, estavam por todo lugar. Ainda assim, ele suou, e a hora passada sem pensar em seu casamento foi um alívio. Mas o alívio desapareceu na jornada para casa, apesar de pegar a rota cênica ao redor do sol, e assistir corredores e ciclistas aproveitando ao máximo o dia. O que vem depois? Suas perguntas para Emily não eram apenas retóricas. Ele havia alcançado seu objetivo. Sua atitude preventiva havia acabado com o caso dela com aquele idiota e colocado medo nela. No entanto, agora parecia a parte fácil. Como eles poderiam reconstruir seu casamento? Emily preparou uma paella, incluindo camarão e linguiça de chouriço, que por acaso era um dos pratos favoritos de Nick. Eles comeram em silêncio, Emily observando atentamente as expressões de Nick para quaisquer sinais de seu humor. Depois de limpar os pratos, Nick sugeriu que fossem para o deck. Emily trouxe 2 xícaras de café, e eles se acomodaram na mesa pequena. Tudo bem, Nick começou. A bola está na sua quadra. Você estragou tudo? Como planeja consertá-lo? Você ainda quer ficar comigo, Nick? Sim. Eu te amo, Emily, você e os meninos. Não quero acabar como um pai divorciado em um apartamento minúsculo, vendo meus filhos apenas nos fins de semana. Mas você acabou de destruir esse casamento. Como pretende reconstruí-lo? Emily começou a chorar mais uma vez, gesticulando para que ele esperasse. Por favor, espere, ela implorou. Respirando fundo e estremecendo, ela enxugou as lágrimas. Prometi a mim mesma que não choraria mais, só me dê um momento. Ela se levantou, cruzando os braços firmemente sobre o peito e andou de um lado para o outro no convés algumas vezes antes de se acomodar de volta para encará-lo. Deixe-me explicar, ela disse, sua voz tensa. Primeiro, eu vou confessar tudo completamente para você. Cada aspecto das minhas ações tolas e sem sentido. Tentei fazer isso na carta, e se você tiver mais alguma pergunta agora ou depois, sinta-se à vontade para perguntar, e eu darei as respostas. Em segundo lugar, estendo minhas mais sinceras desculpas a você. Não apenas uma vez, mas quantas vezes forem necessárias, até que você realmente entenda o quão profundamente arrependida e envergonhada eu estou. Envergonhada das minhas ações, e arrependida pela dor que lhe causei. Ela então se ajoelhou diante dele, colocando os braços sobre os joelhos dele e encontrando seu olhar. Sinto muito mesmo, Nick, eu te machuquei imensamente, e não há justificativa. Eu me comportei de forma egoísta e tola. Espero que um dia você encontre em seu coração o perdão para mim. Mas eu entendo se esse momento não for agora. Ainda não. Continuando a observá-lo, ela se levantou e retornou ao seu assento. Em terceiro lugar, eu me esforço para compensar meus erros todos os dias.
Eu demonstro minha capacidade de ser uma esposa amorosa e devotada que valoriza e estima você, priorizando sua felicidade acima de tudo. Ser sua esposa me traz alegria. Enumerando-os em seus dedos, ela declarou: eu me comprometo a ser afetuosa, paciente, solidária, atenciosa e agradável. Eu vou mimá-la, atender às suas necessidades e garantir sua satisfação. Estendendo a mão, ela apertou a dele. Isso se estende à nossa vida íntima também. Eu entendo que pode ter se tornado um tanto previsível, mas isso acaba agora. Seja lendo livros, adquirindo lingeries atraentes ou me entregando a encontros espontâneos em qualquer lugar, Nick, eu estou pronto para tudo. E quanto a outra mulher com quem eu estive envolvido? Ele a estudou, sua expressão neutra. Emily mordeu o lábio. Não posso controlar isso, Nick. Espero que você escolha terminar, mas no final das contas não é minha decisão, é? Mas aqui está o que eu proponho. Podemos tentar por um mês, talvez? Só você e eu? Farei tudo o que estiver ao meu alcance para lhe trazer felicidade, para manter nosso relacionamento vibrante e gratificante em casa. Demonstrando meu remorso e amor inabalável por você? Nick se levantou de seu assento e caminhou até a borda distante do convés, virando as costas para Emily enquanto sorria para si mesmo. Uma mistura de raiva, excitação e autossatisfação se agitava dentro dele. Esse era seu padrão habitual. Identificar seus desejos, persegui-los implacavelmente e geralmente alcançá-los. Ou assim parecia. Girando de volta para Emily, ele declarou: tudo bem, Eminência, vou dar um mês. Não tenho pressa em deixar este lugar e as crianças, e não vou encontrá-la novamente enquanto tentamos consertar as coisas. Emily pulou de antecipação, mas Nick a deteve com uma mão levantada. Mas não ouse pensar que não estou furioso com você ou que não confio em você nem um centímetro, porque estou furioso. O que você fez com aquele idiota foi vergonhoso e barato. Não foi digno de você e definitivamente não do amor que eu lhe dei. Foi horrível. Com isso, ele virou as costas para ela e voltou para dentro de casa. Um mês se passou, seguido por mais algumas semanas. Nick não mencionou prazos, e Emily também não ia tocar no assunto. Estava tudo bem. Parecia a ele que estava tudo bem. Eles se deram muito bem, e Charlie e Ben não pareciam notar nenhum problema. Pelo menos era algo positivo. Emily era atenciosa, dedicada e amorosa. Eles tiveram muitos momentos íntimos quando realizaram os desejos de Nick, e ela parecia ansiosa para agradá-lo. Mas não era só sobre intimidade. Houve massagens nas costas, sobremesas especiais e uma viagem de fim de semana para uma adorável pousada à beira do lago organizada enquanto seus pais cuidavam dos meninos. Emily constantemente cuidava dele, satisfazendo todas as suas necessidades, como se fosse uma concubina real, temendo o exílio ou pior por qualquer movimento errado. Então por que Nick não estava mais feliz? Ele pensou sobre isso durante um dia agitado no trabalho, incapaz de se concentrar. Deixando os papéis de lado, ele se recostou na cadeira, colocou os pés na mesa e se permitiu 15 minutos para refletir. Estava claro que sua confiança nela não havia retornado. A traição envolvendo Pritzker, embora incompleta, ainda doía sempre que ele pensava nisso. Logicamente, ele sabia que Emily não ousaria repetir tal ato. Mas a ofensa inicial persistiu, um lembrete severo. Embora sua fúria tivesse diminuído um pouco, ela espreitava abaixo da superfície. Mais uma preocupação surgiu nele. Sua esposa parecia mais uma serva agora. Emily estava tensa, pisando em ovos, sempre avaliando suas reações para qualquer sinal de descontentamento. Seu lema parecia ser: por favor, Nick, ou talvez não perturbe Nick, ou até antecipe cada desejo de Nick, mesmo antes que ele o expressasse. Nos primeiros dias mais felizes do casamento, Emily tinha sido uma companheira vibrante. Ela era animada, bem-humorada e espirituosa. Não era moleza. Ela o desafiou, discordou quando necessário, até mesmo o provocou. Eles eram iguais, parceiros amorosos, sem medo de desafiar um ao outro. Agora, essa dinâmica havia desaparecido. Nick estava convencido de que também havia passado por uma transformação.
Ele havia se tornado mais insensível, mais distante. Já se foram os dias em que ele voltava para casa ansioso para compartilhar cada detalhe de seu dia de trabalho com Emily, ou se envolver em conversas sinceras sobre seu relacionamento. Em vez disso, ele a observou com distanciamento, permitindo que ela o atendesse, fosse preparando um jantar chique ou se envolvendo em encontros íntimos, como aquele em que ela seria posicionada sobre o sofá da sala de estar. Estranhamente, era um dos métodos preferidos dele, embora ela nunca o achasse particularmente agradável. Para ela, parecia degradante. Mas agora ela toleraria isso 5 noites por semana se ele desejasse. Ele chegou à conclusão de que não desejava uma parceira submissa. Ele ansiava por sua ex-esposa. No entanto, ele era introspectivo o suficiente para reconhecer que a mudança não era somente da parte dela. Ele também havia se transformado. Ele era perceptivo o suficiente para reconhecer que não tinha a mínima ideia de como reacender o que eles já tiveram. Na terceira semana de setembro, Emily retomou suas tarefas de professora, mantendo sua rotina de jantares especiais, roupas de dormir da Victoria's Secret e intimidade apaixonada. Apesar de seus esforços para manter a alegria e a afeição, a tensão era evidente em seu rosto, especialmente quando ela não estava ciente de que estava sendo observada. Então, em uma quinta-feira à noite, por volta das 6h30, tudo mudou. Quando Nick entrou na casa e se aproximou de Emily na cozinha com uma saudação casual e uma tentativa de beijo, ele foi recebido com uma resposta fria. Parece que alguém recebeu uma promoção, ela disse entre dentes, seu comportamento semelhante ao de um sargento instrutor enfurecido. Você tinha alguma intenção de me informar sobre isso? Antes que Nick pudesse responder, Emily se virou, descartando qualquer resposta potencial. Não. Economize suas palavras. Estou buscando os meninos. Com isso, ela saiu furiosa para o quintal, chamando Charlie Ben. Durante o jantar, em meio à conversa dos meninos, Emily lançou olhares assassinos para Nick. Era quase cômico, e Nick percebeu que já fazia quase 2 meses desde a última vez que viu sua esposa brava com ele. Estranhamente, ele se viu gostando um pouco da experiência, embora não conseguisse identificar o porquê. Emily recusou a ajuda de Nick para colocar os meninos na cama, o que o levou a desistir e assistir a uma reprise de Incis. Por volta das 9 horas, quando ela entrou na sala de estar, ele sentiu sua prontidão para confrontá-lo. Tudo bem, ele pensou. Vamos discutir. Vamos ver como isso vai. Você percebe o quão humilhante foi falar com Suzanne hoje? Emily olhou para ele, permanecendo de pé com os braços cruzados em vez de sentada. Ela me lembrou que teve que pedir para você trazer seu passaporte para que ela pudesse providenciar os vistos para suas próximas viagens ao Japão e Singapura. E então ela disse, Emily, você deve estar tão orgulhosa dele, com essa grande promoção e tudo mais. Vocês fizeram uma grande comemoração? Fiquei tão chocado que não sabia o que dizer. Eventualmente, eu tropecei em algo como, sim, foi ótimo ou algo assim. Eu me senti um completo idiota, Nick. Tenho certeza de que Suzanne percebeu que eu não tinha a mínima ideia do que ela estava falando. Ela mencionou que você foi promovido em julho, e agora, mais de 2 meses depois, você não me disse uma palavra sobre isso. Eu deveria continuar sem saber que sou casado com um vice-presidente de vendas do Extremo Oriente? De repente, isso não é da minha conta? Ela andou pela sala e então se acomodou na poltrona em frente ao sofá. Nick ficou em silêncio. Ela continuou na mesma linha por mais alguns minutos, expressando descrença em seu segredo, sua humilhação e mais. Ela estava fervendo de raiva, o que pareceu aliviar um pouco da tensão das últimas semanas. Eu entendo que nosso casamento é frágil e sei que é minha culpa, penso nisso a cada hora, mas você prometeu que nós dois tentaríamos. Presumi que isso significava comunicação, compartilhar notícias como, sei lá, uma grande promoção. Emily olhou para ele, fechando a boca abruptamente. Nick notou lágrimas brotando nos olhos dela. Bem, ele começou, você está claramente chateada. Claro que estou, ela interrompeu. Mas Suzanne mencionou quando eu fui promovida? Emily balançou a cabeça. Apenas disse que foi em algum momento de julho.
E você se lembra de mais alguma coisa de julho? Seu rosto empalideceu e ela olhou para baixo. Sim, sim, eu sei. Eu descobri sobre sua promoção e suas conversas com Pritzker antes de ter a chance de compartilhar minhas novidades com você, ele disse, sua voz ficando severa. E, incidentalmente, eu descobri no mesmo dia. Cheguei em casa para almoçar e vi seu e-mail aberto, junto com suas mensagens para aquele indivíduo. Emily arfou, seus olhos fixos nele. Ele nunca havia revelado isso a ela antes. E quando percebi que você estava escondendo algo de mim, algo bem significativo para o nosso casamento, não me senti inclinada a compartilhar minhas próprias notícias com você. Isso é difícil de compreender? Ela balançou a cabeça, parecendo desanimada. Sua resistência havia se dissipado. Nick se levantou, andando de um lado para o outro. Então, sim, você está certo, eu deveria ter te informado. Mas talvez eu estivesse gostando de esconder meu segredo de você, Eminência, um pouco de olho por olho, se preferir. Além disso, pelo menos meu segredo era algo positivo, não algo dissimulado e egoísta. Vou dar uma volta, ele declarou, e saiu sem olhar para trás, deixando-a chorando silenciosamente. A manhã seguinte passou em quase silêncio enquanto Emily e Nick cuidavam de sua rotina matinal, preparando o café da manhã, vestindo Ben e Charlie e os deixando prontos para a escola. Havia uma sensação de eficiência entre eles, desprovida de qualquer calor ou atrito. Nick não conseguia avaliar as emoções de Emily, ele próprio se sentia calmo e até relaxado, tendo ganhado alguma clareza após a discussão deles na noite anterior e sua subsequente caminhada pela vizinhança. Depois que Emily voltou de ver os meninos indo para a escola, ela se retirou para o quarto sem dizer uma palavra. Sua voz repentina a fez pular e ela se virou para ele, parecendo infeliz e cautelosa. Que tal eu levar comida para casa hoje à noite para que você não tenha que cozinhar? Isso seria legal. Nick. Obrigada, ela respondeu cuidadosamente. Eles discutiram várias opções, como culinária chinesa, mexicana e do Oriente Médio, antes de decidirem pelos hambúrgueres Five Guys, que os meninos adoraram. Então ele acrescentou, e eu gostaria que passássemos algum tempo juntos esta noite depois que os meninos estiverem na cama, ok? Ela pareceu ainda mais apreensiva, mas concordou com a cabeça. Nick se aproximou dela, segurou-a gentilmente e a beijou, sentindo-a ficar tensa como uma estátua em seus braços. Os meninos gostaram muito dos hambúrgueres, como esperado. Nick e Emily trabalharam juntos para dar banho neles e colocá-los na cama, trocando sorrisos enquanto a briga de sempre entre água e banheira resultava em um chão molhado no banheiro. Depois que as duas crianças dormiram pacificamente, Nick e Emily se acomodaram em extremidades opostas do sofá da sala de estar. A atmosfera calorosa e amigável que eles tinham enquanto cuidavam de Ben e Charlie havia desaparecido, substituída por uma sensação de tensão emanando de Emily. Tudo bem, Nick começou, notando sua expressão cautelosa. Acho que a noite passada foi boa. Emily pareceu surpresa momentaneamente, então sua expressão suavizou quando ela assentiu. Sim, eu também acredito. Nós. Eu. Ambos pararam, então riram. Nick falou. Tenho algumas coisas a dizer, mas você pode ir primeiro. Emily hesitou antes de falar. Acho que foi bom porque me machucou profundamente, muito. Quer dizer, lá estava você com essa grande promoção, esse novo emprego empolgante, provavelmente com muito mais dinheiro, e eu não tinha a mínima ideia de nada disso. Você escondeu esse segredo enorme de mim, e eu. Ela olhou nos olhos dele. Eu me senti tão excluída, traída, e fiquei furiosa. Então você me contou exatamente quando descobriu, e naturalmente eu entendi por que você não me contou. E todo esse tempo, eu pensei que você só descobriu sobre meu caso quando eu confessei a você na carta. Eu não tinha ideia de que você tinha descoberto por conta própria. Meu Deus, Nick, sinto muito por isso. Ela soltou um suspiro. Aquilo realmente me desanimou, mas, pensando bem, vi isso como uma lição valiosa. Estou consumida pela culpa há semanas pelo que fiz para te machucar, temendo que você me deixasse, e pela primeira vez eu me senti magoada. Como você pôde fazer isso comigo?
Então me ocorreu. Talvez eu esteja finalmente entendendo como Nick tem se sentido todo esse tempo. Traído, marginalizado, deixado no escuro. Exceto que o segredo que eu guardei de você era muito pior. Ela fez uma pausa, lágrimas brilhando em suas bochechas. Então percebi que qualquer coisa que me fere assim e que me permite ter empatia por você deve ser benéfica. Eu estava tão envolvido em minha própria culpa e medo, que não considerei verdadeiramente seus sentimentos. Ela riu tristemente. Bem, depois da noite passada. Esse problema está resolvido. Nick ouviu Emily ficar em silêncio. Ele respondeu. Sim, concordo. Essa é uma das duas razões pelas quais a noite passada foi positiva. Mas, estranhamente, a outra razão é que foi a primeira vez em mais de 2 meses que você não andou na ponta dos pés perto de mim. Você estava bravo. Você realmente me deu. E adivinha? Eu percebi que perdi. Eles trocaram sorrisos, ambos se divertindo no momento. Eu costumava querer que você fosse submisso por um tempo. Eu queria que você se sentisse culpado, envergonhado e com medo de que eu pudesse ir embora. Mas essa fase está acabando, sabia? A Emily obediente não é a mulher com quem me casei, ela não é a mulher que eu amo. E eu percebi que, enquanto você continua pedindo minha confiança de novo, você não tem confiado em mim. Não para ir embora, é claro. Você duvida do meu amor e dos meus esforços para nos dar outra chance. Ele ficou cada vez mais agitado, respirando fundo. Por que eu deveria confiar em você depois do que você fez quando você não confia em mim? Então, você precisa confiar em mim. Você precisa se redescobrir e lembrar por quanto tempo eu te amei. Outra pausa. Talvez você estivesse agindo como um capacho porque você pensou que eu queria, mas eu cansei disso. O mês que eu te dei inicialmente se estendeu para 7 semanas e ainda assim, eu estou aqui. Estou aqui todas as noites, dormindo ao seu lado, e não estou vendo mais ninguém. Ele a observou, ponderando. Então ela assentiu. Ok, ela disse. Vou trabalhar nisso. Eles passaram o resto da noite separados. Às 10h20, Nick de repente se sentiu tão esgotado que mal conseguia manter a cabeça erguida, então se despiu, escovou os dentes e foi dormir. Algum tempo depois, ele sentiu Emily deslizar para a cama atrás dele. Ela beijou a nuca dele, então se aninhou perto para aconchegá-lo. Depois disso, não houve nenhum grande evento, nenhuma mudança repentina, mas as coisas melhoraram. Cerca de uma semana depois, ele começou a se sentir mais afetuoso com Emily, notando que suas conversas fluíam mais facilmente e eram menos tensas. Uma noite, quando ele esqueceu de pegar a roupa na lavanderia como prometido, ela o repreendeu por ser desconsiderado, então fez uma pausa, parecendo um pouco preocupada, antes de dar de ombros e voltar a cozinhar. Sinto muito, Eminência, você está certa. Eu trago amanhã, eu prometo, ele respondeu, observando a reação dela com um leve meio sorriso. Tudo bem, ela disse, e eles deixaram como estava. Mais tarde, quando ela subiu na cama, vestida apenas com sua camisola de sempre, ela se aninhou nele e descansou a cabeça em seu peito. Vamos ficar íntimos hoje à noite. Como antes, ok? Ela sugeriu. Não havia nada de incomum nisso, na verdade, era um pouco estranho. Depois disso, ela se agarrou a ele mais forte do que o normal e sussurrou, eu te amo. Eles adormeceram, aconchegados, o que não faziam há muito tempo. Eu completei a tarefa hoje, ela murmurou suavemente, de costas para ele enquanto encarava o fogão. Ele tinha acabado de voltar do trabalho. Ele imediatamente entendeu o que ela queria dizer. Eles discutiram e planejaram alguns dias antes, como Emily entraria em contato com a esposa de Pritzker, caso ela já não soubesse da infidelidade do marido. Como foi? Ele perguntou. Ela se aproximou e deu um beijo rápido em sua bochecha, parecendo cansada e um pouco pálida. Não foi tão terrível quanto eu esperava. Quando expliquei o motivo da minha ligação houve um silêncio prolongado, e então ela confessou, na verdade, esta não é a primeira vez que ouço essa história. Acontece que Jason tem se envolvido nesse comportamento com ela há anos, ela o pegou 2 vezes antes. Então, pedi desculpas mais uma vez,
Peguei o endereço de e-mail dela e encaminhei todas as nossas mensagens para ela, só para o caso de ela precisar delas como evidência. Ela mencionou que depois da última ocorrência ela o havia avisado, e ele havia feito uma promessa solene aos pais dela de que se isso acontecesse novamente, ele estaria fora. Acredito que ela estava pensando em chamar um chaveiro imediatamente, para que ele nem conseguisse acessar a casa até o fim do dia. Ele lhe ofereceu um sorriso fraco. Não poderia ter acontecido com uma pessoa mais merecedora. Emily soltou um pequeno suspiro, envolvendo os braços ao redor dele e descansando a cabeça em seu ombro. Sinto muito, Nick, sei que já disse isso inúmeras vezes, mas agora, estou sentindo pena dela também, e pelo que fiz. 3 filhos e casada com aquele idiota egoísta, prestes a se tornar uma mãe solteira. E o que eu fiz só piorou as coisas. Para ser honesto, e eu não estou apenas tentando te consolar. Mas se ele não tivesse te atacado, teria sido outra pessoa. Aquele cara é um ser humano desprezível. Posso simpatizar com sua esposa e filhos, mas Pritzker merece o que quer que ele receba. Eles estavam progredindo, chegando perto de seu objetivo, mas ele não podia ignorar isso. Ainda não. Então, alguns dias antes do Halloween, Nick entrou no escritório e encontrou Suzanne chorando baixinho em sua mesa. Suzanne, qual é o problema? Ela olhou para cima, envergonhada. Não é nada, é só o Matt. Ele. As lágrimas dela voltaram. Matt era filho de Suzanne. Ele tinha 26 anos. Nick gentilmente pegou a mão dela. Vamos para o meu escritório. Ele a acomodou no sofá e fechou a porta. Ele está bem? Ele está ferido? Ela balançou a cabeça. Não, não é isso, é Tina, sua noiva. Ela terminou com ele. Nick sentou-se com Suzanne, ouvindo em silêncio, confortando-a, enquanto a história se desenrolava. Matt e Tina estavam a apenas 3 meses do casamento quando ele a traiu. Ele e seus amigos ficaram muito bêbados em uma viagem para Miami Beach, e ele teve uma noite com uma mulher que conheceu em um bar. Tina soube disso por conhecidos em comum e cancelou o noivado, devolveu o anel de Matt e se recusou a se comunicar com ele. Suzanne comentou, Matt percebe que errou, Nick. Ele está devastado. Ele expressou seu arrependimento, prometendo fazer o que for preciso para consertar as coisas, jurando que nunca mais a trairá. Ele até mencionou procurar aconselhamento. Mas ela está profundamente ferida, tão furiosa. Isso me dói, não só porque Matt é meu filho, mas porque eles eram tão perfeitos juntos. Eles realmente trouxeram alegria um ao outro. É uma pena, sabia? Um relacionamento maravilhoso, arruinado por um erro tolo. Eles discutiram longamente, eventualmente, Suzanne começou a se sentir um pouco aliviada. Ela ofereceu um sorriso fraco a Nick. Obrigada por estar lá, Nick. Desculpe-me por ficar tão emotiva, mas... Não se desculpe, Suzanne. Eu também ficaria chateado. Sinto por Matt. Talvez com o tempo, Tina reconsidere dar outra chance a ele. Suzanne foi ao banheiro para se refrescar, enquanto Nick finalmente se acomodou para se concentrar em seu trabalho. No entanto, a história continuou ressurgindo em seus pensamentos ao longo do dia, inevitavelmente o levando a contemplar seu relacionamento com Emily. Durante a viagem para casa, ele confrontou a questão crucial com a qual havia lutado durante o verão. Ele estava melhor com ou sem Emily? A resposta parecia clara. Ele desejava navegar pelas complexidades do divórcio, vendo seus filhos apenas esporadicamente, residindo em algum apartamento solitário e reentrando no mundo incerto do namoro? Não. Ele acreditava que Emily trairia sua confiança novamente? Embora nada na vida seja garantido, a resposta pendia para o não. Ela assumiu a responsabilidade por seus erros e fez esforços genuínos para consertar o relacionamento deles? Sim. Ele ainda nutria amor por ela, e a vida deles juntos lhe trazia alegria? A resposta para ambas foi um retumbante sim. Ele discou o número de Emily do carro. Olá, Eminência, você pode arranjar uma babá para hoje à noite? Eu gostaria de te levar para jantar. Não, não há nada especial planejado.
Só quero um tempo com minha esposa. Certo. Estarei em casa em 20 minutos. Podemos discutir isso então. Obrigado. Tchau. Nick tinha gostado muito do saltimbocca de vitela no bistrô romano, deixando-o satisfeito, enquanto Emily estava um pouco embriagada depois de consumir a maior parte da garrafa de vinho. Como Nick era o responsável por dirigir. Depois de acomodar a babá, Nick esperou até que ela fosse embora com segurança antes de trancar a porta da frente e desligar as luzes externas. Encontrando Emily esperando por ele perto da escada com um sorriso, Nick sugeriu: "Por que você não se junta a mim na cozinha, hein? Eu gostaria de mais meia taça de vinho." Durante o jantar, Emily inicialmente tinha sido cautelosa, suspeitando que Nick tinha algo sério em mente. No entanto, conforme a noite progredia, ambos se divertiam, e Emily agora se sentia relaxada e contente. Sentados juntos, Nick compartilhou notícias sobre o filho de Suzanne e seu noivado fracassado. Ao pegar a mão de Emily, ele expressou: "Tenho pensado nisso o dia todo." Uma conclusão tão triste, um desperdício do que parecia ser um relacionamento maravilhoso. "Eu não quero isso para nós, Eminência, eu quero que isso fique para trás, tudo bem? Você e eu, estamos de volta. Estamos seguindo em frente. Você cometeu um erro grave, fiquei magoada e chateada, mas nós superamos isso e agora é hora de seguir em frente. Você está bem com isso?" Emily sorriu largamente e apertou a mão dele com força, e uma única lágrima rolou por sua bochecha. "Claro, querida. Você sabe que é isso que eu sempre quis. No entanto, isso não significa que eu vou parar de lutar contra meu senso de vergonha." "Vai levar algum tempo," ele respondeu. "Bem, não me importo se você continuar corrigindo seus erros de tempos em tempos." De repente, ele riu. "Sabe, uma vez li uma história sobre um homem cujo esposo traiu. Meses depois, ela ainda estava tentando ganhar o perdão dele. Ela implorou: se você tivesse ficado comigo, eu teria feito amor com você no shopping, se você quisesse." Ele sorriu para ela. "Bem, que tal isso, hein? Você não quer fazer isso no shopping?" Ela respondeu calmamente: "Não, mas se você subir comigo agora, eu farei isso no corredor." Os dois caíram na gargalhada. Nick pegou a mão dela. "É um acordo," ele disse. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!